Mas o tema é um tema muito interessante. Olha lá, os feitos notáveis da cruz. Eu tenho só 50 minutos, no máximo, para trazer essa palavra aqui, mas na verdade, quando a gente abrange esse tema, os feitos notáveis da cruz, a gente poderia ter aqui material para trabalhar durante pelo menos umas 10 mensagens. Porque foi através daquilo que Jesus fez lá na cruz que foi possível nós estarmos aqui. Quando a gente passa para a segunda tela, a gente vai ver apenas alguns pontos aqui, se a gente conseguir, tá? Que nós fomos libertados da lei, nós fomos libertados da morte, a vitória sobre o pecado já aconteceu, a quitação da dívida já aconteceu, a reconciliação com Deus já aconteceu, a nova vida em Cristo já é presente. E fora isso, aquilo que Ele nos deu, a paz que excede a todo entendimento, o Espírito Santo que habita em nós, o amor que hoje habita o nosso coração. Gente, assim, dá uma lista de mais ou menos uns 50, pelo menos isso. Tá? São muitos atributos daquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz. Então a gente vai tentar falar apenas sobre alguns deles. Mas para que a gente comece a falar sobre isso, é importante a gente voltar lá atrás. Por que foi necessário que Jesus Cristo viesse a este mundo? E aí a gente retorna lá para o começo, quando houve a queda do homem. Então, lá em Gênesis, capítulo 3, do verso 1 a 7, a gente vai ter mais ou menos uma ideia daquilo que aconteceu. Antes disso aqui ainda, quando Deus formou o homem, Ele formou o homem com um objetivo, de termos um relacionamento com Ele. Um relacionamento de pai e filho. Estou lembrando do meu filho agora. Ele está em Toledo agora, na final do campeonato sub-20 de basquete. Sub-16? É verdade, ele só tem 16 anos. Vai chegar lá, né? Lembrei agora. Final do sub-16 de basquete. Agora, começou agora o jogo. Então vamos lá. É dessa forma que Deus queria se relacionar com o homem. Preparou o jardim do Éden para que esse homem pudesse se relacionar com ele. E isso ele fez. Todas as manhãs ele chegava, ou todo final de tarde, para conversar com esse homem. E a gente não sabe o tempo, porque a Bíblia não fala exatamente quanto que é esse tempo. Mas por um grande período isso aconteceu. Até que houve a queda do homem. E a gente vai tratar disso agora. Vamos lá? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui já temos uma situação um pouquinho complicada, porque não disse Deus que não podia tocar. E a serpente já colocou isso no meio ali da frase, nem nele tocareis. Então já fez uma... Sabe aquele vendedor de consórcio que lá no fundo... Tem algum vendedor de consórcio? Me perdoe aqui. Mas às vezes ele fala, não, mas tem uma cláusulazinha aqui que você não viu. Não é verdade? Foi assim que Satanás fez. Então, nem nele tocareis. Está falando do fruto da árvore. Continuando. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha só... Certamente não morrereis. E continua. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem ou mal. Não sereis como Deus, mas sabendo o mal, é verdade. Foi o que aconteceu. Continuando aqui. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos,
e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Algumas situações que acontecem aqui. Em primeiro lugar, Deus não proibiu que você pudesse olhar a árvore, e muito menos que você tocasse no fruto da árvore, né? Então, poderia tocar no fruto da árvore. Mas provavelmente o fruto era bonito, porque é muito difícil que Deus tenha feito alguma coisa ruim, e Deus não fez. Mais uma perguntinha aqui. Ah, tá. Como é que faz? Tá. E mais uma perguntinha aqui. E se fosse eu e você? E se fosse eu e você? Tem muita gente que coloca totalmente a culpa no Adão, né? E se fosse eu e você? Será que nós também passaríamos em branco? Hã? Não. Mas a esposa de Adão era Eva, uma mulher muito bonita, uma mulher muito agradável. E provavelmente chegou também para ele e falou: olha, meu amor, olha que fruto bonito. Por que não? Por que não? Então, assim, é muito fácil a gente querer jogar a culpa nos outros, né? Falando assim, não, mas a culpa de tudo foi de Adão. Mas será que a gente não faria isso também? É uma das perguntas que eu deixo aqui para todos. Passando um pouquinho mais adiante aqui. Depois de tudo isso que aconteceu, Deus acabou expulsando o homem do Éden. E esse homem começou a ter que trabalhar nessa terra, que é esse planeta Terra, e o tempo foi passando, e depois veio Abraão, né? Deus olhou em Abraão uma possibilidade de formar um povo, e depois de Abraão, o tempo passou, até que veio Moisés, e ali começaram as leis através de Moisés, e depois instituiu Deus os juízes em Israel. Esse povo já era o povo de Deus, que Deus já tinha escolhido para que começasse um projeto de restauração através de Cristo Jesus, e depois Deus institui reis, e assim toda a história da humanidade foi se passando, né? Chegou um momento ali entre Adão e Abraão, no meio do caminho, Noé, e aí esse homem acabou se perdendo totalmente na prática do pecado, na prática totalmente da prostituição. Chega um momento ali que Deus fala até em se arrepender de ter criado o homem, e de repente ele encontra Noé, e Noé encontra em Noé uma possibilidade de restauração, e daí através de Noé fez a arca, enfim, vocês já conhecem essa história. E dando um passo para frente, vem aquilo que a gente acabou de falar aqui sobre Moisés. Deus estabelece, Deus tira o povo, Deus estabelece as leis, Deus institui juízes e depois Deus institui reis. E passando essa parte, a gente vai continuar aqui. Cadê? Está aqui. Porque uma das coisas, das consequências daquilo que aconteceu lá atrás, na queda do homem, foi o seguinte, aquilo que a gente vê ali em Salmo 51, 5. Eis que a iniquidade fui formado, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 58, 3 e 4. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda, que tem tapado os seus ouvidos. Na verdade, quando aconteceu a queda do homem, o pecado que se estabeleceu no ser humano, ele passou a toda a raça. Então, todos aqueles que vieram a nascer, vieram com os genes do pecado. Você não
você não fala para uma criança assim, para de fazer essa coisa errada, porque você não ensinou. Você ensinou uma criança a fazer coisa errada? Um pai e a mãe dificilmente vai ensinar alguma coisa errada para um filho. Mas como muitas vezes eles são desobedientes? Quem ensinou o filho a fazer coisa errada aqui? Fala para mim. Ninguém. Mas eles já nascem, a gente já nasce com a inclinação para o pecado. E não é qualquer inclinação, é violenta essa inclinação. Essa inclinação é muito forte. Muitas vezes a gente assiste ali alguns jornais, né? Alguns Cidade Alertas da vida aí, e não acredita no que a gente vê. É uma coisa absurda que o ser humano é capaz de fazer. Mas por que isso? Porque o pecado entrou de uma forma muito forte dentro do homem. E ele dificilmente conseguiria sair sozinho disso. Ele se encontra no momento, ele está tomado por aquilo que ele não consegue ter controle. Até que existe uma possibilidade. E aí a gente vai entrar no outro tema aqui, que é o seguinte. Deus envia Jesus, o seu Filho. Amém? Aqui começa o momento da mudança. Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo. E esse seu Filho é como aqueles que têm filho. Você vai sair do seu momento, do seu lugar de conforto, que é o céu. Você vai sair daquele lugar que você está tranquilo. Você faz parte da Trindade Divina. E você vai descer até a terra. E você vai realmente resgatar esse homem. Resgatar a nação. Não só uma nação. Ele vai resgatar a essência do homem. Ele vai tirar esse homem do império das trevas, aquilo que está escrito lá em Colossenses. Ele nos tirou do império das trevas. Toda vez que a gente fala império, a gente fala em domínio, alguma coisa do qual você não consegue sair de uma forma tão tranquila. Então ele nos tira do império das trevas e nos coloca no reino. Como é bonito, né? Quando a gente vê a Inglaterra, rei, rainha. É gostoso, né? A nossa querida irmã aqui já esteve lá, já morou lá também, né? Na Inglaterra. É diferente, né? Você tem assim um respeito pelo rei. É diferente o processo. Agora, quando você mora na Coreia do Norte, onde tem um império, aí você já não consegue sair tão facilmente de lá, né? Esses dias eu vi até uma reportagem, pessoal, uns brasileiros que foram para lá, uns jornalistas, aí em qualquer lugar que eles iam lá, eles eram acompanhados por algum guarda, por alguma pessoa do governo. Quer dizer, vamos visitar lá um parque, vamos visitar, sei lá, a sede do governo, vamos visitar alguma coisa. Então eles eram acompanhados sempre por alguém do governo. De forma nenhuma eles poderiam estar lá fazendo qualquer coisa, filmando. A máquina deles era toda hora vistoriada pelos guardas, enfim. Então é um negócio meio complicado. Mas continuando aqui, lá em Gálatas 4, 4 e 7, ele fala assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Foi isso que Jesus fez lá na cruz. Foi isso, para essa missão que ele veio. Mas pensem comigo, qual que seria a missão de Jesus Cristo? Apenas dele vir nesse mundo, realizar os milagres que ele realizou e falar assim: ó pessoal, valeu, estou voltando pro meu pai. Qual que seria isso? Como seria isso?
Seria como você viver aqui, ou ele poderia estar aqui até hoje conosco. Vocês sabiam disso? Ou vocês não pararam para pensar? Quantos anos Matusalém viveu com pecado? 969? Professor, 969? Obrigado. Matusalém viveu 969 anos com pecado. Jesus Cristo nasceu sem pecado do Espírito Santo. Quantos anos ele viveria? Para sempre. A carne dele não iria desfalecer como a nossa. Ele estaria aqui no nosso meio, fazendo os milagres dele, realizando a sua obra. Mas e daí? E nós? Teríamos alguma esperança de salvação? Nenhuma. Porque ele não realizou, ele não fez por nós. Se ele estivesse aqui até hoje. Isso é real, isso está na Bíblia, isso é verdadeiro. Vamos continuar? Sou eu. E agora a gente começa a falar sobre aqueles feitos notáveis da cruz. Por que ele precisaria ir para a cruz, gente? Justamente por isso. Porque se ele não fosse para a cruz, a gente não poderia ser liberto de nada. De nada. E não teríamos esperança de nada. E quando a gente fala de libertação da lei, a gente fala de Romanos 7,6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Gálatas 3, 24 a 26 fala assim: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque o fim da lei é Cristo. Gente, só teve uma forma da gente poder ser libertado dessa lei. Quando Jesus foi à cruz, e lá em João 12, 32, ele fala assim: quando eu for levantado da terra, pensem comigo, e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo, significando de que morte haveria de morrer. Ele precisou atrair todos nós juntamente com ele no seu corpo. Porque pensem comigo, qual que seria o objetivo de Jesus estar lá na cruz? Tá certo? Ele poderia não morrer também. Mas ele só morreu porque foram os nossos pecados. Ele não teria motivo para morrer. Isso é muito profundo, gente. O evangelho de Jesus precisa ser levado a sério. As pessoas precisam conhecer o motivo pelo qual Jesus morreu. Não foi uma simples morte. Foi o impacto total da humanidade, da diferença entre a velha aliança e a nova aliança. O fato de Jesus Cristo ter morrido lá na cruz não foi um ato simplesmente natural. Foi um ato que era necessário para que nós pudéssemos ter vida. Eu acho que voltou ali? Então, se não houvesse a morte lá na cruz de Jesus, nós não seríamos libertos de absolutamente nada. E nada teria sentido na vida. Então, aquilo que faz a separação do velho para o novo foi o ato da cruz. O ato da cruz é aquele momento em que existe uma separação do velho e uma transição para o novo. A morte de Jesus na cruz é o que faz vamos atualizar aqui, upgrade, vai, né? Então, se não tivesse esse upgrade aqui,
essa morte lá na cruz, nada daquilo que a gente falou até o momento poderia acontecer. E uma das primeiras coisas que aconteceu lá na cruz foi a libertação da lei. Eu vou continuar aqui que deu um probleminha ali. Essa lei que a gente está falando são todas as leis implantadas lá no Velho Testamento, são as leis direcionadas, aquilo que está, a lei do pecado, todas essas leis que são colocadas como pecado para nós, de tudo isso que Jesus libertou. E continuando aqui, a próxima que eu coloquei ali, vai voltar lá? Acho que não, né? Tá. É a libertação da morte. Então a gente vai ver aqui, Hebreus 12, 14, 15. Opa! O próximo. Isso. E visto... Opa! Não deu. Vou ler aqui. Quase. E visto como os filhos participam... Foi? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também participou das mesmas coisas. Ei, coisa boa. Foi? Hã? Ah, então tá. Beleza, então. Vamos lá. Hebreus 2, 14 e 15. E visto como filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Esse versículo é muito profundo, irmãos. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, olha só, pela morte dele, Jesus Cristo, ele pudesse aniquilar o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quando o homem caiu lá, ele tomou a chave, porque ele ficou com a chave do inferno, justamente porque ele tinha o poder da morte a partir daquele momento. Estamos falando do diabo. E isso permaneceu até a cruz. Só que quando ele foi à cruz, e continuando ali, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. 2 Timóteo aqui continua, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifestada agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual, olha só, aboliu a morte. Forte isso aqui. E trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Amém? Foi isso que ele fez lá na cruz. Ele aboliu a morte. Ele acabou, ele matou a morte lá na cruz. Foi isso que Jesus fez. Próximo. O que mais que Jesus fez lá na cruz? Havendo riscado a cédula de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a lá na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Vocês estão percebendo o poder da cruz? Vocês estão percebendo tantos feitos notáveis que ele realizou lá na cruz?
A obra completa que ele realizou lá na cruz não foi uma coisa qualquer. Foi uma coisa muito forte, muito definitiva. E aquilo que o pastor Rafael fala aqui, você e eu não estávamos lá, mas essa morte passou a todos os homens, assim como a salvação também passou a todos os homens. Então isso é eterno, isso não tem tempo. Isso a gente não está falando de logos, a gente está falando de kairos. Confirma, professor? Cronos e kairos. Obrigado pela correção. Então, é uma coisa que ultrapassa a nossa vida. São das gerações anteriores e vai continuar até o dia que Jesus Cristo retornar a essa terra. Não é uma coisa da minha geração, da geração de alguém aqui, é uma coisa eterna. Do que mais que ele nos livrou lá na cruz, ele nos reconciliou com Deus, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia, amém? Tudo isso ele fez. Tudo isso ele fez por nós lá na cruz. Não é pouca coisa, é muita coisa, tá? É muita coisa. Que mais que ele nos deu? Deixa eu continuar aqui. Nova vida em Cristo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Ele precisava fazer isso, irmãos? Não. Ele não precisava fazer isso por você e por mim. Essa que é a verdade. Ele não precisava fazer isso. Mas por que ele fez? Porque ele nos amou primeiro. Não fui eu que amei. Quando você tem a sua esposa, quando você tem os seus filhos, você ama. E foi isso que Deus fez por nós. Ele nos amou como filhos. E nós fomos adotados em Jesus Cristo. Fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Aquela obra lá na cruz, é por isso que eu falo, o tema aqui vai longe. O tema é espetacular. Ele nos livrou do império, ele nos tirou de tudo aquilo que não faz sentido e nos colocou no reino do seu Filho. Em Cristo Jesus, ele nos deu o seu Espírito Santo. Foi através disso, quando ele morreu lá na cruz, ele disse, tudo está consumado. Imediatamente, o véu que separava o Santo dos Santos se rasgou de alto a baixo. Sabe o que significa isso? Que veio de Deus, é de cima para baixo. A religião, a tradução da palavra religião é religare, né? Ligar o homem a Deus. Mas nesse caso, é Deus quem vem ao nosso encontro. Ele é de cima para baixo. Ele fez isso lá na cruz. Automaticamente aconteceu isso. Sabe mais o que aconteceu? Ele foi lá em 2 Pedro, fala sobre ele ter ido até o Hades. E pegou de volta a chave. Professor, me confirme. É isso mesmo? Ele pegou de volta a chave que estava com Satanás. E muitos foram ressuscitados. Muitos creram em Jesus Cristo. Muitos. Isso é muito profundo, irmãos. Mas a gente precisa ir nessa profundidade para entender que o Evangelho de Cristo não é uma coisa aparentemente... Está me faltando a palavra aqui. Rasa, obrigado. É muito profundo, é muito profundo. Aquela obra que foi realizada lá na cruz, ela permanece e ela vai continuar sendo eterna,
porque foi a obra que fez a separação daquilo que não existia, daquilo que nós estávamos caminhando a largos passos para o inferno e não tinha saída para nós, e Ele simplesmente vem e nos resgata. Ele tira do império e Ele nos coloca no seu reino. Aí Ele abre a porta para nós. Hoje nós temos acesso a esse Deus. Hoje nós temos acesso a tudo aquilo que Ele proporcionou para nós. Vocês têm ideia? Eu ia trazer aqui, acabei esquecendo. Teve um astrônomo que conseguiu tirar uma foto da Terra. Foi uma dessas naves. Como é que chamam essas naves que tiram fotos do universo? Oi? Telescópio. Ele tirou uma foto mais longínqua da Terra. Alguém já viu essa foto aí? Onde a Terra parece... mas a Terra parece como se fosse uma bolinha de gude, assim, de tão longe. Vocês têm a profundidade, vocês têm a ideia do tamanho desse Deus? E é para lá que Ele nos levou juntamente com Ele? Amém? Ele nos levou a conhecer, a termos a possibilidade de vivermos uma vida eterna com Ele, através do Seu Filho Jesus. Os feitos notáveis da cruz ultrapassam tudo e qualquer coisa que a gente possa pensar. Não é uma coisa simples. É uma coisa profunda, gente. A palavra de Deus, ela é profunda. A gente precisa começar a entender que aquilo que a gente faz tem uma consequência eterna. Isso serve para as coisas ruins e para as coisas boas. Embora em Cristo Jesus, tudo aquilo que eu possa até tentar fazer de errado, nós temos um Espírito Santo que habita em nós. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um versículo que ele fala o seguinte: Ele está intercedendo por nós, porque o nosso livre-arbítrio continua. Eu continuo tendo a decisão de falar, eu irei na igreja ou não, sendo salvo. Eu tenho ainda a possibilidade de escolher se eu vou almoçar na sogra. Sim, eu preciso ir. Ou se eu vou almoçar num restaurante. Eu ainda tenho a possibilidade de se escolher se eu vou casar com esse ou com aquele. Eu ainda tenho esse livre-arbítrio dentro de mim. Mas você imagina se eu uso esse livre-arbítrio, tendo o meu espírito, o Espírito de Deus dentro de mim, caminhando, conhecendo a palavra, sendo regenerado, e ainda por alguma inclinação que eu tenho dentro da minha carne, porque eu não busco muitas vezes, eu não leio a Bíblia, eu não me dedico, eu não oro, eu não estou afim de participar dos cultos da igreja, de participar do almoço, de participar dos jovens, de participar de algum ministério, porque eu tenho dentro de mim um dom, e Deus me deu, mas eu estou aqui, tranquilo. Se puder me trazer uma aguinha de coco, um caldo de cana, estou super tranquilo. Como que eu vou? Aí nós temos um Espírito Santo que mesmo assim, ele faz assim, ele chega diante de Deus intercedendo por nós. Mas ele não só intercede por nós, quando ele percebe que a gente está indo para realizar alguma coisa errada, ele vem e fala, e ele, diante de Deus, ele ainda faz assim, com gemidos inexprimíveis: Deus, perdoa Onesias, por favor, não deixe ele realizar essa bobagem, por favor, Deus. Isso é com gemidos inexprimíveis que o Espírito faz isso. Gente, isso é muito sério. Quando a gente busca a palavra, o Espírito Santo está aqui, dentro de nós. E também tem outro versículo que diz que ele pode ficar tranquilo, ele fica triste dentro de nós. Sabe por quê? Porque a gente está querendo fazer coisa errada, conhecendo a verdade de Deus, sendo já salvo por Ele, olhando para a palavra de Deus e pensando, caramba,
Jesus já fez tudo isso por mim. Vocês já perceberam que muitas vezes Deus manda um espírito, uma pessoa tomada pelo Espírito Santo para você, para te corrigir, com amor? Quantas vezes isso acontece? Comigo acontece direto, principalmente quando a minha esposa, por favor, esposa, fique em pé, que eu sou casado com a Amanda, 22 anos, uma bênção na minha vida. Muitas vezes o Espírito vem através dela aqui, ó. Mas, gente, quase sempre, 99% vem através dela. Mas, queridos, eu não vou me prolongar aqui. Mas o que eu queria deixar nessa manhã é que tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que Deus realizou lá na cruz, é algo que tem consequência eterna. Então, se a gente está buscando a palavra dele, se a gente tem um objetivo de falar, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser uma pessoa que ama a sua palavra, que se dedica em viver uma vida santa nos meus negócios, naquilo que na minha família, né, com os meus amigos, em tudo aquilo que eu vou fazer, enfim, tudo aquilo precisa ter um componente, e o nosso componente é o Espírito Santo que habita em nós. A gente lembrar que aqueles feitos que Jesus Cristo realizou lá na cruz tem consequência eterna, e que tudo aquilo que a gente vai fazer a partir desse mundo não pode ser de qualquer jeito, porque a palavra de Deus habita em nós. Nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Tudo aquilo que já existe, que já foi feito por Jesus Cristo, já está dentro de nós. Não dá para levar uma vida como se fosse oba-oba. Não dá para chegar e acordar de manhã e falar assim, puxa, eu não sei o que eu vou fazer de qualquer jeito, eu acho que não é para mim, eu acho que eu não estou ligado nessa, eu acho que eu vou curtir a vida a qualquer custo, a vida é muito curta, a vida vai acabar daqui a pouquinho, e daí eu não aproveitei a vida. Não, não é assim. A gente precisa estar ligado o tempo todo, de que nós somos filhos de um Deus eterno, e que temos um irmão mais velho, Jesus Cristo, que realizou uma obra completa por mim e por você. Esse Jesus Cristo é nosso irmão mais velho, ele está presente, ele nos mandou o seu Espírito. A gente não tem como viver uma vida santa atolada no pecado. Não tem, não existe. Ou a gente vive uma vida santa, ou a gente se atola no pecado. Ou a gente faz uma coisa, ou a gente faz outra. Queridos, eu quero orar com vocês nessa manhã, agradecer pela vida de cada um. E se você tem alguma restrição em relação à sua palavra, a essa palavra, que o Espírito Santo possa, de alguma forma, falar com você, para que você possa refletir sobre isso que a gente comunicou aqui nessa manhã. Não é uma coisa da minha cabeça, uma coisa que foi escrita por alguém que não tem nada a ver. Nós estamos falando da palavra de Deus, que é uma coisa eterna. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia foi escrito por homens e mulheres que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, tudo aquilo que está ali faz parte daquilo que é eterno. E eu só queria deixar um texto aqui, que é assim: isso tudo só pode ser vivido, se a gente levar a sério o que está escrito em Romanos 10, 9 e 10. Eu não projetei ali, mas ele diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca, olha aqui, ó, com a boca se faz confissão para a salvação. E tem uma palavra, uma palavrinha de 2 letras, que é essa palavrinha de 2 letras que faz com que a gente possa adentrar e reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que a gente precisa dele. Fé. É uma palavrinha simples, mas muito poderosa. Fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu creio. Senhor, nesta manhã, você pode abaixar sua fronte, você pode fechar seus olhos. Senhor, eu reconheço nessa manhã que eu não sou nada e que eu necessito viver essa abundância dos feitos notáveis que o Senhor realizou lá na cruz. E para isso, me dá a fé que vem de Ti, Senhor, Pai. Eu creio na Tua palavra. Eu confesso com a minha boca tudo aquilo que está escrito na Tua palavra. Eu creio que Jesus Cristo realizou uma obra perfeita lá na cruz e me incluiu nessa obra, e dela eu faço parte. Eu sou um filho querido, eu sou um filho que vive o Teu reino. Eu sou um filho que necessito do Teu amor derramado todos os dias da minha vida. Eu sou um filho que quer o Teu Espírito Santo habitando na minha vida, intercedendo por mim, fazendo com que a minha vida, a minha caminhada seja baseada na Tua palavra, Senhor, Pai. É isso que eu quero para a minha vida. E através da fé, através de crer na Tua palavra, que eu posso fazer isso. Eu oro em nome do Senhor Jesus e sei que isso vai acontecer, está acontecendo e já é uma realidade na minha vida. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.